tema que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje é networking com propósito. Convite do Carlos Vinícius. Obrigado, Carlos, pelo convite. E espero poder fazer valer a pena a noite de vocês aqui hoje. Para que vocês entendam por que eu vou tratar esse tema, e tenho tratado esse tema quando me convidam para falar dele, primeiro eu vou falar um pouco da minha trajetória. Começo ali, primeiro da minha trajetória como cristão, para vocês entenderem o porquê eu vou falar hoje, como eu vou falar da Bíblia, de Deus, enfim. Eu venho de uma família católica. Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha mãe foi transferida para Curitiba quando eu tinha 9 anos. Morei em Curitiba durante 20 anos e me mudei para Maringá há 7, vai fazer 8 anos, para trazer um negócio que eu tenho aqui hoje e eu vou contar para vocês qual é. Qual foi minha caminhada como cristão? Eu fui de uma família católica, sou, né? Do meu pai e da minha mãe, só que a gente não tinha um fervor, não tinha um hábito de ir na igreja ou de ler a Bíblia. Fiz catequese, mas nunca tive a intimidade com Deus e com a palavra. Com 14 anos, quando eu morava em Curitiba, começou a acontecer um incidente no prédio que eu morava. Sabe qual que era? Tinha um rapaz do bairro entrando no condomínio e roubando bicicleta. Naquele momento, com 14 anos, o que eu comecei a fazer? Comecei a orar para dormir. Falei, cara, vou orar para esse cara pelo menos me pegar a minha bicicleta, entrar no meu apartamento. Então ali eu comecei a conversar com Deus. Mas enfim, até os meus 22 anos, eu não tive intimidade. Com 22 anos, o que aconteceu na minha vida? Um amigo meu, de Curitiba também, ele sofreu um corte na carótida e na jugular. Para quem conhece bem de medicina, sabe que, cara, cortou os dois, um já vai dar ruim, cortou os dois, ferrou. Resumo da história dele. A medicina não explica como é que ele só ficou 7 dias no hospital. E depois de um mês ele já estava fazendo tudo normal. Os médicos olhavam a ressonância dele, na ressonância sai lá lesão na fala e lesão para andar. Ele tinha que estar, segundo a medicina, né? Pelo menos com um problema na audição e no andar. Só que ele está 100%. Isso eu tinha 22 anos, eu estou com agora 36, faz 14 anos. Está vivo, está bem. Ali, aquela situação me fez de fato crer em Deus. Falei, caramba, ele existe. A medicina não explica, de fato, ele existe. E eu comecei a buscar um pouco mais, mas sem ainda um entendimento da palavra. Eu tentava ler a Bíblia e não entendia, era muito difícil para mim. Eu não conseguia ter a rotina de ir na igreja. Enfim, passaram esses anos, eu fui sempre estudando bons empresários, bons profissionais e buscando caminhar com o que eles faziam na empresa deles e eu tentava colocar nas minhas empresas. E no ano passado, março de 2024, meu sócio, Rodrigo, me fez um convite para a gente ir para o Legendários. Um movimento para os homens serem mais homens, de forma bem objetiva, a gente assumir a nossa responsabilidade perante a sociedade. E lá nesse movimento eu tive encontro com Deus. Foi lá que a chave para o Vinícius virou. A partir daquele momento, ler a Bíblia começou a até ser prazeroso, ficou fácil de ler, ficou fácil de interpretar. E eu comecei a congregar no Bola de Neve, uma igreja, fica lá perto do Jardim Paris. Comecei a me aproximar mais de Deus, comecei a ter uma intimidade com Ele, ao ponto de entender que vale a pena fazer a conversão. Me converti em novembro do ano passado, vai fazer agora um ano, dia 2 de novembro. Então eu estou contando para vocês de forma bem objetiva, bem resumida, a minha história como cristão, porque eu vou falar bastante dela durante a nossa apresentação aqui. Eu tenho uma família que eu decidi criar, junto com a minha esposa, que é a minha esposa Faena, conheci ela em Curitiba, ela me acompanha, nós estamos juntos há 10 anos, então me acompanha desde 2015. Somos pais da Ayla, a Ayla tem 4 anos e 8 meses, vai fazer 5 anos em fevereiro. Estamos esperando a Olivia. A Olivia já está com 11 semanas na barriga da minha esposa. E temos a nossa cachorrinha também, a Flor. A Florzinha faz parte da família lá. A Flor, parece que ela me olha, ela vê uma bolinha. Cara, eu tenho que jogar bolinha para ela. Flor, bolinha, corre lá, Flor. Então essa aqui é minha família, a gente está construindo ela.
E, enfim, estamos nos desenvolvendo como casal, como cristãos no lar. Minha esposa também converteu, enfim, estamos juntos na mesma caminhada. Minha história profissional começa com um bacharelado em marketing. Eu estudei em mercado. Eles falam que eu sou mercadólogo, eu estudei em mercado. Quando eu falo de marketing aqui, a gente não está falando de marketing digital, o que a gente está acostumado a ouvir. É o marketing, eu chamo de essência mesmo. O marketing digital ele é só um pedacinho do marketing. Por que eu fiz essa faculdade? Sabe quando você vai na gôndola do mercado? Eu tinha curiosidade de entender por que na prateleira, na altura do meu olho, sempre tem uma marca específica, abaixo outra marca e abaixo outra marca. Eu queria entender por que o consumidor compra o que compra. Eu queria entender por que... Vocês já escutaram que a gente não compra por preço? Por que as pessoas compram? E eu fui por esse curso. O que nesse curso eu comecei a ouvir bastante? É a palavra propósito. Que a gente precisa ter um propósito para construir nossa vida, construir nossa empresa, enfim. Então ali eu comecei a ter contato com a palavra propósito e com o conteúdo propósito. Quando eu acabei esse curso, eu e mais 2 amigos do curso quisemos criar uma consultoria para continuar fazendo o que a gente aprendeu nesse curso, o que era basicamente? Era fazer pesquisa de mercado para empresas, para ela entender o consumidor dela, entender o mercado dela. A partir desse estudo, eles faziam algumas ações, um planejamento, e iam para as ações. Então a gente falou, vamos levar isso para o mercado, vamos criar uma empresa que a gente chamou de GGV. No começo era consultoria, e aí depois virou GGV Inteligência em Vendas. O GGV, o V vem do Vinícius, eram os nomes dos sócios fundadores, que era Gustavo, Geraldo e Vinícius. O que me chamou a atenção nossa, quando a gente abriu essa empresa? A gente falou, cara, vamos pesquisar um pouco o mercado, vamos entender como que é o mercado das empresas? Isso foi em 2012 que a gente se formou. O que a gente encontrou de dado no mercado? Das empresas que abrem, 6 fecham até o 5º ano. As que passam, mais 2 fecham até o 10º ano. Então vocês imaginam, de cada 10 empresas, depois de 10 anos, 8 já foram embora. Nós falamos, vamos ajudar essas empresas, vamos abrir essa empresa para ajudar essas empresas. Ainda para mim não era tão claro, mas lá eu comecei a linkar a minha vida profissional com um propósito que Deus começou a revelar para mim depois, nesse ano que eu estou mais próximo dele. Então, o propósito, às vezes a gente se pergunta, né, cara, como é que eu defino um propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? Esses dias eu estava com o Rodrigo, mais uma pessoa, e essa pessoa está com dificuldade profissional, ele está um pouco perdido com algumas decisões que ele precisa tomar. E ele tem visto alguns cursos, tem imersões, palestras, e aí na conversa conosco ele falou assim, eu estou com uma dificuldade de identificar meu propósito. E a gente olhou para ele e falou assim, cara, você não está devendo o banco? Estou. Então, meu irmão, teu propósito agora é pagar as contas. Você vai vender bala, você vai vender, sei lá, chocolate, caneta, não importa. O que você precisa é agora resolver as dívidas que você tem. Esse é o teu propósito. Depois que pagar as dívidas, e aí Deus vai começar a conversar com ele. Ele já tem feito desenvolvimento. Deus vai revelar para ele. Ele vai sentir. Mas ele precisa primeiro pagar as contas. Precisa comer. Precisa sustentar a família. Então, na GGV, eu comecei a ser tocado pelo meu propósito. E como a gente trabalhou com empresas, sabe o que eu percebia vendo a trajetória? Lá ainda não tinha essa consciência. Quando os empresários que iam falar conosco, que queriam abrir uma empresa e tinham um porquê mais claro, um propósito, eles geralmente perduravam. Eles iam bem. Os que não estavam tão claro, ou que às vezes até verbalizavam, eu quero ganhar mais dinheiro, eu estou indo pelo dinheiro. Esses quebravam. Não ficavam muito tempo. Está na palavra, né? Correr atrás do dinheiro, você nunca vai conseguir. Então, com o meu curso de marketing e com essa empresa, eu comecei a entender um pouco mais na prática, vivenciar o propósito. Em 2016, lá em Curitiba ainda, eu conheci uma empresa chamada BNI. BNI é uma empresa, trazendo o nome dela, o BNI, Business Network International. Trazendo para o português, ela é uma rede internacional de negócios
que ajudam as empresas a crescerem através do networking, de forma bem objetiva. E eu tinha minha empresa, falei, bom, eu preciso crescer ela, preciso fazer mais pessoas terem acesso a essa metodologia que a gente criou aqui na consultoria para ajudar a resolver esse problema lá do Brasil, que as empresas morrem. Conheci o BNI, entramos em 2016. O BNI é uma empresa de, hoje já tem 40 anos de mercado, começou lá nos Estados Unidos, e eles crescem através do modelo de franquias, igual cresce McDonald's, cresce Subway. Eu tive muito resultado para a minha empresa, amigos meus, parentes meus, clientes meus entraram lá em Curitiba e tiveram muito resultado. Ao ponto do propósito do BNI tocar o meu coração e eu querer ser dono de uma franquia do BNI. E em 2017 para 2018, o BNI estava expandindo aqui para o interior do estado do Paraná. E eu me coloquei à disposição de pegar uma franquia aqui, que foi a franquia de Maringá, que aí a gente está falando da franquia, é uma região, a gente vai de Maringá até Umuarama. Então, em 2019, a gente abre a primeira equipe do BNI aqui. Até então, quando eu tomei a decisão lá atrás, em 2018, de fazer a mudança, eu estava construindo a minha vida em Curitiba. Essa minha empresa ali, a GGV, a gente já tinha atendido mais de 500 clientes, a gente estava construindo um prédio de 3 andares. Enfim, eu estava com 20 anos na cidade, meus amigos lá, não tinha uma lógica, vou analisar, para eu me mudar, largar tudo. E eu quis tomar essa decisão, eu gostava tanto do propósito do BNI, eu tomei a decisão sem falar com a minha esposa, que na época era minha namorada, e sem falar com os meus pais. Por quê? Eu não queria correr o risco de ter uma outra visão que não fosse a vir para cá. E aí eu só cheguei para ela e falei, Faiana, tomei uma decisão. Vou me mudar para Maringá. Vou levar o BNI para lá. E quero que você vá junto. Não quero terminar nosso relacionamento, quero que você vá junto. Só espera eu tracionar o negócio, só espera eu ver que vai dar certo, para você também não largar a tua vida aqui, porque ela era dentista lá. E ela topou. E eu avisei meus pais também. Naquela época, até pouco tempo eu me considerava doido pelo que eu fiz, pela mudança, e as pessoas perto de mim também. Só que hoje, sendo mais próximo de Deus, tendo intimidade e lendo a palavra, para mim ficou claro que era um envio do Vinícius para cá. Para impactar, lembra que eu falei naqueles dados das empresas que morrem? Para continuar impactando as empresas, para que elas não morram. O mesmo propósito. A diferença é que eu ia usar agora uma outra ferramenta. Mas eu reforço, eu ainda fazia tudo isso só na intuição, era vontade de fazer. Eu não tinha clareza de que provavelmente era um chamado. Pra vocês terem ideia, até os meus 17 anos eu ensaiei ser jogador de futebol. Larguei lá, com 17. Então aqui é um pouco da minha trajetória como cristão e como profissional para vocês entenderem por que nós chegamos nesse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje, para a gente falar sobre propósito e networking. Vamos agora falar sobre propósito. O nome da palestra é Networking com Propósito, mas a gente inverte agora o conteúdo, propósito, e a gente finaliza com Networking. Como esse nosso conhecido, meio do Rodrigo, muitos a gente percebe que às vezes não sabem como encontrar um propósito. É difícil o conceito de propósito. E eu trago aqui, nesse slide, algumas perguntas de reflexão que a gente pode fazer para talvez encontrar o nosso propósito. E essas perguntas, eu recomendo que você que talvez não saiba ainda do propósito, ou que está na dúvida, ou que está já no seu propósito, mas quer confirmar, uma intimidade com Deus é o caminho. E perguntar para Ele, qual que é o meu chamado? Por que você me trouxe para cá? Por que eu estou aqui na Terra? Olha lá, passa mais um. Aqui, ó, por que você está aqui? Mais um. Que não está ainda aqui não. Opa. Aqui, ó. Qual dor você veio resolver aqui na Terra? Pergunta para ele, o que eu vim resolver aqui na Terra? Por que você me enviou para cá? É para resolver, exemplo do meu caso, a parte empresarial, a parte econômica das cidades? Ou você foi enviado para resolver alguma coisa na área da saúde?
ou na área de entretenimento, ou na área de logística? Essas perguntas, diariamente. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? E está lá na palavra, ele fala para nós em Jeremias, aqui, ó, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E o versículo seguinte ele fala sobre prosperidade. Nós somos enviados aqui para ser próspero. Através do nosso chamado. Do que eu fui convocado para fazer. Essa pessoa que a gente comentou, que está perdida com o propósito dela, não sabe o que fazer, e que, a princípio, ela tem que resolver pagar as contas, não pode ficar devendo no mercado, daqui a pouco, se ele se coloca, se dispõe a ter essa intimidade, e a perguntar, e a questionar, sabe aquelas coisas que parece que é do nada? Do nada, parece uma oportunidade. Do nada, alguém liga para ele e fala assim, cara, tem uma oportunidade para você aqui na Bahia. Aí vem o chamado. Eu tenho uma oportunidade aqui do lado. Ponta Grossa, Curitiba, Maringá. Ele falou para nós, está escrito, eu enviei você para fazer algo. Vai lá resolver. Você tem essa missão aqui. É diminuir o número de empresas que morrem. Porque quando uma empresa morre, morre junto com ela a empregabilidade, morre junto com ela os impostos que a sociedade receberia, morrem junto com ela alguns sonhos, o prato na comida da família, dos funcionários que dependem daquela empresa. Então vai lá, Vinícius. Resolve, ajuda a resolver esse negócio. Ó, eu queria ter sido jogador de futebol. Tentei ser jogador. Confesso que até tinha um talento para jogar bola. Mas com essa proximidade de 1 ano e meio para cá, com as conversas que eu tenho, com tudo que eu leio, com as pessoas que vêm, porque Deus fala conosco através de pessoas também, através de situações, eu só tenho tido confirmações de que era mesmo para eu estar ajudando as empresas, de alguma forma. E é o que eu tenho que fazer o resto da minha vida. Seja com uma consultoria, seja com um BNI, seja com outra ferramenta, mas é isso, não era o futebol. E confesso para vocês, o que fazia eu querer ser jogador de futebol, os motivos que queriam fazer, de fato não tinham ligação nenhuma com Deus. Com o propósito que Ele tinha para a minha vida. Agora, falando um pouco de networking. Será que na palavra também tem lá networking? Onde que entra o networking nessa história? Vamos primeiro para o conceito aqui, ó. Onde que entra o networking? O que é networking? Trazendo para o português, o net é rede, working, trabalho. Então é nossa rede de trabalho, de forma bem objetiva, traduzindo. Então eu tenho uma rede, ou vou construir uma rede, que vai estar trabalhando a meu favor. A meu favor para quê? Lembra do propósito? Para ajudar eu a levar meu propósito mais adiante. Então, por que, Vinícius, que eu posso aumentar minha rede, eu preciso aumentar minha rede? Para que o teu chamado, para que o que você veio fazer aqui na Terra, se espalhe mais. Concorda comigo? Se você encontrou seu propósito, você está lá fazendo o seu chamado, está lá fazendo a atividade que Deus te propôs para você fazer, só que só 10 pessoas conhecem, mas Ele gostaria que fossem 100 mil. Não tem uma diferença no impacto do teu chamado na Terra? Então é aqui que entra o networking, no nosso propósito. E aí eu vou ler uma passagem aqui. Alguém não conhece o milagre do azeite? Segunda Reis 4, de 1 a 7. Eu vou ler para vocês aqui, ó. É uma passagem na Bíblia que fala de uma viúva onde o marido dela morreu, né?
E aí foram cobrar as dívidas, para pegar os filhos dela para pagar a dívida. Então eu vou ler na íntegra aqui bem rapidinho. Segunda Reis 4, de 1 a 7. Ó. Milagre do azeite. Tem uns azeites ali, tem azeite aqui também, deixa eu colocar os azeites lá. Ah lá. Tem uns azeites derramando. Olha só a passagem. Milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha só, o marido morreu, deixou uma dívida, e o credor foi lá cobrar a dívida, como? Pegando os 2 filhos deles como escravo. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Então ele falou: faz o seguinte, pega seus filhos, vai nos vizinhos, busca o maior número de vasilhas que você puder. Começa a encher as vasilhas com esse potinho de azeite que você tem aí. E ela foi fazer isso. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma, acabou, está tudo cheio, traga mais. Ela falou para ele. Mas eles responderam: já acabaram, não tem mais vasilhas. Acabou, mamãe, não tem mais. A partir do momento que acabaram as vasilhas, sabe o que aconteceu? Parou de pingar o azeite. Não tinha mais azeite. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos agora discorrer um pouquinho sobre essa passagem. Ela falou com os filhos: vai lá, busca um monte de vasilha, vai nos vizinhos, busca. O pote de azeite, vamos considerar que o pote é pequenininho, concorda? Por maior que seja um pote, ele é pequeno. Dependente do número de vasilhas que tivessem, enquanto tivesse vasilha, continuava caindo o azeite. Essa passagem fala muito sobre fé, certo? Mas também, se nós fizermos uma análise mais profunda, dá para dizer que ela fala um pouco sobre network. Concorda comigo que se tivessem mais vizinhos, que tivessem mais vasilhas, o azeite continuava discorrendo? Continuaria. Então, o que na prática aconteceu aqui também foi que no momento que acabou a rede, acabaram os vizinhos, acabaram as vasilhas. Acabou as vasilhas, acabou o azeite. Qual que é a reflexão? Às vezes a gente tem um bom chamado, eu atendo ele, estou fazendo o meu chamado, eu tenho um bom produto, um bom serviço, está resolvendo o problema da sociedade, porém eu fico limitado a uma rede apenas. A minha rede familiar, a minha rede da igreja, ou a minha rede do trabalho mesmo, dos profissionais que trabalham comigo. E eu não me coloco à disposição para aumentar a minha rede, para conhecer mais pessoas. Quem veio aqui hoje pela primeira vez, como eu estou vindo, fica uma reflexão de, na hora que a gente for para o jantar, cumprimentar, conversar com alguma pessoa que você não conhece. O que você vai estar fazendo hoje? Vai estar aumentando a sua rede. É natural quando a gente se conhece, de perguntar o que o outro faz, né? Às vezes, como que é teu nome? Diego. Às vezes o Diego tem uma empresa que pode resolver o problema de um amigo meu. E se eu não converso com ele, ele não conversa comigo, talvez o problema desse meu amigo não vai ser resolvido. Ou vai demorar muito para ser resolvido. E a demora de resolver esse problema pode trazer, sei lá, vários problemas para a vida dele.
Então, quando eu me coloco à disposição de levar o meu produto, o meu serviço, o meu chamado para mais pessoas conhecerem, o azeite não para de correr. O azeite continua correndo. Enquanto eu tiver vizinhos para buscar mais vasilhas, não seca. Deus não pediu o azeite, Ele pediu as vasilhas. Certo? Ele não falou, vou dar mais azeite. Não, só traz as vasilhas. Que vai escorrer. Deixa comigo o milagre. A entrega com você. Ninguém que creu se arrependeu. Então imagina, você faz o melhor produto, o melhor serviço, mas decide ficar sentado no escritório. Ninguém te conhece. Ninguém sabe de você. E aí? Uma hora a gente vai prestar contas para o homem lá. Aí ele vai perguntar, e aí, você cumpriu o chamado que eu coloquei você fazer lá na terra? Sim, Senhor, cumpri. Fiz exatamente o que você me passou. Tá, mas para quantas pessoas? Era para 1000, foi para 1000? Não foi para 1000. Foi para 15. 15? Algumas passagens aqui, sobre o reforço do network da nossa rede de contatos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o companheiro. Provérbios 27:17. Quando eu quero me desenvolver, concorda comigo? Sozinho não é mais difícil? O network, a nossa rede de contatos, vai abrir portas, vai abrir caminhos, e não só isso, vai nos desenvolver. Se eu estou com o Diego, estou andando com ele, ele vê alguma coisa errada comigo, ele me dá um toque, ele não está me ajudando a me desenvolver? E daqui a pouco eu vou lá, o Diego também faz uma coisa que dá para ajustar, eu converso com ele, ajusto ele. E a gente vai crescendo. Se eu estou sozinho, tem coisa que eu nem percebo. Não é mais fácil quando a gente olha o outro, de achar um erro no outro? Na empresa do outro, na casa do outro. É mais fácil olhar o erro dele. É natural. A gente vai olhar e vou ajudar a desenvolver. Quando eu tinha consultoria era assim. Dentro da minha consultoria era difícil nós olharmos os nossos erros. O que a gente fez? Chegou a uma conclusão um dia que nós teríamos que ter um conselho para nos ajudar a olhar nossos erros. E aí a gente chamou, cada sócio chamou um empresário lá que a gente tinha como referência e falou para eles, vamos fazer uma reunião por mês, para vocês falarem para nós o que nós temos que fazer para arrumar a casa aqui. Porque era mais fácil eles nos ajudarem. Então, quando eu falo também de aumentar a rede de contato, eu estou falando de desenvolvimento, de crescimento como pessoa e como profissional. Eclesiastes 4:9 e também 4:10. Primeiro 4:9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Já viram aquelas pessoas que falam assim, eu não quero ter sócio nunca na minha vida, vou abrir uma empresa, não quero ter sócio, vou fazer tudo sozinho. Está perdendo. Com duas ou mais, o desenvolvimento. Eu já tive problema em sociedade, e eu cheguei a verbalizar, não vou ter mais sócio. Hoje eu tenho Rodrigo é meu sócio, 2, 3, então 5. Porque não tem jeito, a gente desenvolve melhor, a gente aprende mais rápido. Aqui 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Quando nós estamos passando, eu estou falando aqui de levar nosso chamado, de expansão, de crescimento, mas a vida ela é cíclica, chega uma hora a gente está bem, outra hora está mal, enfim, é isso aí. Tem crise a cada 4 anos, tem guerra, vai ter sempre. Só que se eu tenho uma pessoa para ligar, para pedir ajuda, ou mais de uma pessoa, concorda comigo que sair daquele buraco não é mais fácil? Vinícius, quebrei, eu perdi tudo, não tem mais nada. Levaram minha casa, o patrimônio que eu tinha no banco acabou, secou, não tenho o que comer. Se essa pessoa tem pessoas para ligar,
Ou quanto mais pessoas tem para ligar, concorda que não vai resolver esse problema rápido? Ligo para um, arruma uma marmita. Ligo para outro, arruma uma semana no restaurante para comer. Ligo para o outro, daqui a pouco está empregado. Conseguiu emprego. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. Acabei de dar um exemplo aqui da minha empresa, né? Gente, vamos ter conselheiro de fora para eles olharem aqui e falar para a gente o que a gente tem para melhorar. Ter sócios, esposa, esposo. Sabe que faz 2 anos eu tive acesso a um conteúdo e lá me falaram o seguinte, que a gente não casa para ser feliz. Sabia disso? A gente ouve muita história, eu tenho uma filhinha, né, de 4 anos, cara, gente, todas as historinhas de princesa, todas, acaba assim. E eles terminaram felizes. Todas. E é sempre um casal. Até no casamento, a gente se desenvolve. O objetivo do casamento, do homem e da mulher, não é ser feliz, é se desenvolver. É os dois desenvolverem juntos. Quanto mais eles se desenvolvem, melhor esse casamento está. Se está só o homem buscando crescer, desenvolver e a mulher não quer, cara, uma hora vai dar ruim. Contrário é a mesma coisa. Só a mulher buscando, só a mulher indo, chega uma hora que cansa. Agora os dois estão indo junto, os dois vão junto. Os filhos estão vendo o desenvolvimento deles, o que acontece? Crescem juntos. Quem está perto dos filhos, cresce juntos. Eu tenho uns amigos, a maioria dos meus amigos de infância são de Curitiba. Hoje, depois de 25 anos, dá para ver nitidamente isso. Os que quiseram se desenvolver, os que buscaram se aprimorar, foram. Os que não quiseram, parece que estão em 2010 até hoje. Estão lá, sem crescer, sem se desenvolver. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, nem que a gente não queira, nós vamos precisar um do outro para atender o nosso chamado, para fazer ele chegar mais longe, para se desenvolver, para talvez sair do buraco. Está escrito. E sabe que nesse 1 ano e meio que eu estou próximo de Deus, 1 ano agora convertido, eu leio a Bíblia hoje e falo assim, gente, os empresários que eu seguia lá atrás, que eu procurava executar o que eles passavam e passam até hoje, praticamente tudo que eles falam e fazem está na palavra. Já está escrito há muitos anos. E o que eu percebi? Alguns talvez ainda não tiveram o seu encontro com Deus, estão na caminhada, mas só o fato de executarem o que está escrito na palavra, só o fato de colocar em prática, eles já atingem milhares de pessoas e resolvem muitos problemas hoje na sociedade, e por conta disso também são beneficiados. E a pergunta de reflexão que eu deixo para essa palestra, para esse tema, networking com propósito, é essa daqui. E se hoje fosse o nosso dia de prestar contas para Deus? Se fosse... Estou aqui, sentado aqui, ele conversando comigo e ele perguntando para mim, e aí, Vinícius? Você fez aquilo que eu te mostrei? Eu te mostrei, Vinícius, com pessoas te falando, eu te dei a oportunidade, você parece que abraçou. Você fez? Eu falo, fiz, para mim estava claro, era para ajudar os empresários, de onde eu fosse, principalmente do meu país. Era para diminuir a mortalidade das empresas, para ter mais empregabilidade, para ter mais impostos para a sociedade, para ter mais desenvolvimento. Foi isso, para mim estava claro. Beleza, parece que você fez mesmo. Mas aí vem a segunda pergunta. Vinícius, mas você fez para os 500 mil que estava escrito? Você foi falar para um monte de pessoas para chegar em 500 mil?
Porque era 500 mil. Não era 30 mil. 5 mil. E você, Carlos, médico? Fui o melhor médico. Fiz muitas vidas serem salvas. Carlos, mas a questão é que não era para você ser médico. Por que você virou médico? Pô, meu pai me forçou a ser médico, minha mãe me forçou a ser médico, minha família, e eu fui médico. E aí fiquei a vida como médico. Pois é, Carlos, mas era para você ser motoboy. Era para você resolver a logística da cidade que você estava. Ajudar os motoboys a se desenvolver. Não era para ser médico, Carlos. Era para ser motoboy. Por que você forçou? Eu te mostrei. Te levei lá na Yamaha. Te fiz conhecer moto X, moto Y. Pra você gostar das motos. Não era para ser médico. E você, Fernando, motoboy? Por que você foi motoboy? Era para ser médico. Às vezes a gente quer forçar algo que não é nosso. Que vem na família, que vem de alguém que te falou. Onde, na verdade, se a gente buscar na fonte, Ele vai mostrar para nós. E Ele fala conosco pela palavra, Ele fala conosco por pessoas, Ele fala conosco por ações, Ele fala conosco por sentimento. E a hora que você sente que você sabe que é Ele. E aí você vai, aí você compra a briga. É meu chamado, vou resolver, deixa comigo. Aí de repente abre uma porta aqui, abre outra porta ali. E aí você apresenta uma pessoa, você apresenta para outra e vai abrindo portas. Você fala assim, caramba, onde é que eu estou? Não tenho nem conhecimento para estar onde eu estou. Já ouvi muitos que estão atendendo o seu chamado. Pô, cara, não tem... E eu não chegaria aqui. Pois é, mas não é nós mesmos. É Ele quem traz a gente. Espero poder ter contribuído com vocês que se dispuseram a vir aqui. Qual que foi o rapaz de Lobato? É Lobato? Quem veio de Lobato? Lobato, 60 km? 60 quilômetros. Espero que tenha valido a pena. Só até aqui, porque agora com a janta tenho certeza que vai valer a pena. Meu deixa de reflexão para vocês aqui hoje. Sai daqui, conhecendo uma pessoa que você não conhecia. Cumprimenta. Vai lá perguntar o que o cara faz. Como é que está a vida dele? Conta da sua. Quem sabe, ele é uma pessoa que vai te ajudar. Você não tem ideia de quem pode estar sentado do teu lado aqui hoje.